o Inventando Moda de hoje vai conversar com um notável empresário e grande empreendedor, Eliandro Murra, que vai conversar com a gente sobre um projeto maravilhoso, Clubinho Salva Vidas. É um projeto inovador, didático, lúdico e inclusivo, criado para educar e divertir as nossas crianças. Então, se você também quer um mundo melhor para as nossas crianças, não perca! Vou conversar com Eliandro Murra, falei certo? Falou certo. Ele que é o idealizador do Clubinho Salva Vidas. Eliandro, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a sua mudança de vida. Você que era um empresário na área de informática aqui na cidade de Teresópolis, como é que de repente você viu sua vida se transformar? Então, em 2010, na verdade, eu pesquisando na internet, sem querer, eu achei o vídeo de uma menina chamada Jaqueline Saburido, que teve mais de 60% do corpo queimado num acidente de trânsito. E aquilo mexeu muito comigo. Eu sempre digo que a Jaqueline me mostrou o que é o verdadeiro amor, o que é fazer pelo outro, o que a gente deveria fazer para as pessoas normalmente, sem intenção de ganhar alguma coisa. Né? Exatamente. Porque a Jaqueline, apesar dela ter sofrido tanto, com 60% do corpo queimado, mais de 50 cirurgias, ela nunca desistiu da vida. E ela usou a própria imagem dela para sensibilizar outras pessoas que bebida e direção não combinavam. E quando eu fiz uma pesquisa na cidade, para entender como é que era o trânsito na cidade e no Brasil, eu me assustei muito. Em média, a gente tem aí de 2 a 3 acidentes todos os dias aqui em Teresópolis. Em Teresópolis? Em Teresópolis. Gente, tô chocada, não sabia que quando era a gente fala porque a gente imagina a cidade do interior, né, uma coisa pacata. Infelizmente, Teresópolis é uma das regiões serranas mais violentas do Brasil, tá? Então, isso me assustou muito. Quando eu fui para o Brasil, pesquisar a nível Brasil, ver esses dados, o problema era muito maior do que eu imaginava. Cerca de 43 mil pessoas morrem por ano e cerca de 600 mil pessoas ficam paraplégicas ou tetraplégicas, ou seja, 600 mil pessoas param de andar, muitas vezes até de falar, de se movimentar por causa de acidentes de trânsito. E por coisas simples, atravessar na faixa, usar o cinto de segurança, não falar ao telefone, bebida e direção. Até agora essas ciclofaixas também, né? Exatamente. Tem que ter um cuidado, porque às vezes a pessoa tá andando ali de bicicleta e se distrai quando vê, tá em cima do carro. É isso. Né? Então, são pequenas atitudes, na verdade. E a gente é que tem que se policiar todos os momentos. Não precisa ser, na verdade, a gente não precisa ser multado para isso, né? A multa acontece para que a pessoa faça as coisas direito. Mas, infelizmente, muita gente só muda quando dói no bolso. Né? Porque ela nunca acha que vai acontecer com ela. É verdade. Essa é a grande questão. Esse é o nosso mal, né? A gente nunca acha. Então, por isso que muita gente aí continua não usando cinto de segurança. Exatamente. Continua fazendo um monte de coisa errada, cadeirinha de criança que não usa. Exatamente. Porque acha que não vai acontecer. Exatamente. E uma coisa que é engraçada, porque normalmente os acidentes acontecem muito quando a pessoa está próxima de casa, que eu acho que dá aquela relaxada, né? Tô chegando em casa, então já tô tranquilo. Já sei até onde é um buraco, já gravou a mente, já sabe. O caminho já tá ali certinho, e aí justamente... 30% dos acidentes acontecem perto de casa ou perto do trabalho. Porque a gente já relaxa realmente, a gente acha que conhece tudo e é naquele momento que o acidente acontece. Quando a gente compara os acidentes de trânsito com doenças, só para você ter uma ideia, a gripe HN1 ela levaria 527 anos para matar o que o trânsito mata em um ano. A dengue, 45 anos. Então, se a gente juntar essas doenças, não dá o que o trânsito mata. Então, olhando todo esse cenário, eu pensei, cara, eu não preciso, esse é o grande problema, eu acho que todos nós, como seres humanos, precisamos pensar dessa forma. Eu não preciso deixar ninguém morrer na minha família para tomar uma atitude. A gente precisa tomar atitude antes que as coisas aconteçam, porque depois que aconteceu, não dá mais para mudar. E aí, quando veio esse start, qual foi o teu primeiro passo? Assim, quando falou, não, é isso que eu quero fazer, eu quero ajudar as pessoas, eu quero diminuir a quantidade de acidentes no trânsito. Qual foi o seu primeiro passo? O primeiro passo foi tentar entender a cinemática, né? Conversar com pessoas que já faziam isso há muito tempo e de que forma a gente podia juntar as forças para poder desenvolver alguma coisa. E eu tive a sorte de encontrar um amigo, que é o oficial Fábio Pimentel, do Corpo de Bombeiros,
que estudou comigo e assistiu uma palestra de primeiros socorros e eu fiquei encantado. Eu falei assim, cara, eu preciso conversar com ele para ver se ele me ajuda a fazer isso. E aí ele me levou para o quartel, eu conversei na época com o Coronel Flávio, que adorou a ideia, e aí junto com o Corpo de Bombeiros, a gente começou a desenvolver palestras na cidade falando sobre esse grande problema. Então a gente começou a ir para... tocar na ferida, né? Exatamente, para a escola, para a empresa, para faculdades, mas até então o foco era falar para os adultos. A gente não tinha pensado em outra coisa até aquele momento. Até que depois de 1 ano e meio, 2 anos de trabalho e já tinha falado já para muita gente, um dia eu cheguei em casa comentando, me lamentando, na verdade, com a minha esposa, das dificuldades, de como é difícil mudar o comportamento do ser humano, por mais que a gente estivesse falando e tocando naquela tecla, os acidentes continuavam acontecendo. E aí, quando eu estava falando para ela, meu filho, na época, com 7 anos, ouviu, veio até a mim e falou assim, pai, já que é tão difícil mudar o comportamento dos adultos, por que você não faz então alguma coisa para as crianças? Olha, gente, porque o adulto ele é muito resistente à mudança, né? Exatamente. E já a criança não, a criança ela tá ali disposta a te ouvir, ela quer aprender, ela quer evoluir. Olha, é cultural isso, tá? Não é só na nossa cidade, o Brasil inteiro. Algumas cidades que já começam a utilizar a educação, principalmente a educação no trânsito, nas escolas, e como matéria extracurricular, isso acontece e acaba virando um efeito dominó do bem. Porque a criança, ela começa a criar o hábito correto de fazer as coisas certas. E vai ensinando para os adultos. E vai ensinando para os adultos. E os adultos ficam sem graça, né? Imagina, uma criança te corrigir. Exato. Pai, coloca o cinto de segurança. Perfeito. O que você vai falar para essa criança? Não, meu filho, não vou colocar não, porque... né? Não dá. É por aí. Então acaba convencendo os adultos, né, a fazer o correto. Perfeito. Eu sempre digo que meu filho mudou minha vida. 2 momentos foram cruciais. A primeira, quando ele nasceu, eu me tornei pai. E aí eu entendi tudo que a minha mãe falava e eu não ouvia e tudo mais. E a segunda foi quando ele me falou isso. Porque ele tocou num assunto que, na verdade, eu talvez nunca teria pensado. Não tinha percebido ainda, né? Não. Que a mudança estava justamente ali, nas crianças. A mudança está na base. A gente precisa educar muito bem os nossos filhos, as crianças de forma geral, na base. Não só com matérias curriculares, mas principalmente com comportamento e atitude. A gente tem que deixar crianças melhores, né? Cidadãos melhores, né? De forma geral. E aí, como surgiu o nome do Clubinho Salva-Vidas? Então, isso também foi sem querer, né? Isso foi conversando com ele em casa, a gente já tinha o projeto Salva-Vidas no Trânsito, e ele jogava um joguinho, isso eu acho que eu nunca contei pra ninguém, mas na verdade foi isso. Então, gente, primeira mão aí. Ele jogava um joguinho chamado Clube Penguin, que era um jogo da Disney. E aí eu falei assim, pô, a gente podia montar aí o Clubinho Salva-Vidas. Aí na hora ele topou, minha esposa achou legal, mas foi dessa a ideia. A gente já tinha o projeto Salva-Vidas no trânsito e ele jogava esse joguinho e ele tinha falado pra mim, pai, vamos criar um joguinho, alguma coisa. Eu falei assim, bom, eu tenho o Clube Penguin que você gosta, eu adoro tal. Então vamos criar o Clubinho Salva-Vidas. Legal. E a tua mulher sempre te apoiou nesse projeto? Apoiou. Muito, muito, muito. Não estaria aqui hoje se não fosse por ela, com certeza. E aí o projeto foi crescendo, e como foi conciliar as 2 atividades? A de comerciante e a do clubinho, foi difícil? Foi muito difícil. Na verdade, a gente lançou o projeto oficialmente em 11 de maio de 2011. E foi logo depois da tragédia, né, que a gente teve aqui em janeiro de 2011. E a verdade, a cidade toda viveu essa tragédia. Todo mundo que era comerciante sofreu muito isso. Não só aqueles que perderam as vidas e muitas famílias, porque isso não tem dinheiro que pague, mas o comércio em geral ficou muito ruim. Mas eu já estava muito envolvido com isso. Mesmo assim, a gente começou com todas as dificuldades. E as dificuldades, na verdade, só foram aumentando, tanto comercialmente, né, financeiramente, quanto levar o projeto, porque muitas pessoas naquele momento não queriam nem saber de mais problema, de falar... Quando você numa tragédia, você vai falar sobre Clubinho Salva-Vidas, fala, calma aí. Calma aí, exatamente. Então isso também a gente percebeu que não... Tinha que segurar um pouquinho o time, né, do projeto. O tempo não era talvez aquele, mas a gente deu continuidade e a gente foi fazendo. Porém, chegou um ponto, depois de 2 anos, em 2013, eu já não conseguia mais trabalhar na minha empresa e desenvolver o projeto. E eu tive que fazer uma escolha muito difícil. Imagina. Né? Como você fazer um projeto que era totalmente voluntário, social, virar um empreendimento social, um negócio social. Né? Porque eu nunca
que ele Que deixasse você de vai ser ajudar a social. vida das pessoas, mas ao mesmo tempo você também precisa ter o seu sustento, sustentar a tua família. Como é que a gente paga luz, água, É. come, criança na escola? Não dá, né? Não tem. Você precisa... Até desenvolver o próprio projeto, Sim, né? sim. E aí eu abri mão, realmente, eu ia fechar a empresa, e aí eu conversei com os meus funcionários, na época os ex-funcionários, e eles pediram para que eu não vendesse, que eu desse uma oportunidade para eles, e foi o que eu fiz. Passei a empresa para eles e financiado em 2 anos, eles foram me pagando e eu foquei 2 anos em muito estudo, em muita pesquisa, em viagens, em conferências, para entender não só o mercado de acidentes de trânsito de modo geral, mas o mercado de games, de entretenimento no Brasil. Porque hoje o clubinho, qual é a especialidade do clubinho? Vocês atuam em várias áreas, né? Olha, hoje a gente tem muitas, né? Mas o principal é a educação. A gente chama de entretenimento educativo. É a gente levar o lúdico, na verdade, de forma bem educativa. É fazer com que as crianças se divirtam. Divertido. Isso aí. A frase do meu filho é aprender brincando. Quando ele deu essa ideia, ele falou assim, pai, é muito melhor, ele falou muito mais legal. Pai, é muito mais legal quando a gente está brincando e aprendendo. Então, a verdade, hoje o que o clubinho faz, ensina brincando. Acho que isso resume tudo. Acho que bacana. Não, e é muito importante para as crianças, né? Porque saiu até... Outro dia eu estava assistindo uma entrevista e a palestrante falou, olha, hoje as crianças, a televisão das crianças é YouTube, Sim. é internet. Não é mais aquela televisão antiga que a gente conseguia controlar o conteúdo. Hoje o conteúdo é muito aberto. Então, acho que cabe muito aos pais, aos responsáveis, mostrar que tipo de conteúdo você quer levar para o seu filho. Né? Então, se você descobre que tem um projeto maravilhoso desse, como um Clubinho Salva-Vidas, e você mostra para ele, olha, tá vendo aquele brinquedo que você pode, aquele jogo que você pode mudar a roupa do personagem, que você ganha dinheiro, que você... Então, tem no Clubinho. E tem uma Acho questão... que é uma forma de você envolver essa curiosidade da criança. E tem uma questão muito legal nisso aí que você falou, que é o seguinte, a gente teve uma dificuldade em fazer com que as crianças começassem a conhecer os nossos jogos e começassem a brincar com os nossos jogos. Porque os jogos foram produzidos pensando em crianças de 6 e 7 anos. Porém, crianças de 6 e 7 anos já estavam jogando jogos violentos. Tinha crianças que jogavam GTA, que é você atropela a pessoa para você ganhar ponto. Nossa! Você rouba Quer dizer, carro... totalmente contra o projeto do Clubinho. O inverso, né? Só que é um jogo que traz muita adrenalina para a criança. E a criança ela fica muito focada ali. Muitas vezes a gente está tendo problema com os nossos filhos em casa, porque eles estão mais rebeldes, porque eles estão mais nervosos, porque eles não querem estudar, porque provavelmente a gente está dando um jogo para ele que não é adequado para a idade. É verdade. Quando a gente compra um brinquedo, que a gente dá um brinquedo para uma criança, na maioria das vezes a gente vê a classificação. Agora, quando a criança ela baixa um aplicativo ou você compra um jogo e dá para aquela criança, tá ali. Mas a pessoa não vê. Não vê. Porque é moda, os meus amigos jogam, eu também quero jogar. E isso está trazendo um transtorno gigantesco. E olha que a gente tem conversado hoje, inclusive o Clubinho, ele foi todo estudado e passou por uma grande consultoria dentro do Sebrae. A gente participou de um projeto chamado Ali, que era os Agentes Locais de Inovação. Uma psicóloga de inovação que acompanhou todo esse processo no início. E ela nos passou muito isso, e a gente depois disso conversou com muitos médicos, psiquiatras e psicólogos, que crianças hoje têm tomado remédio, tarja preta, porque eles estão tendo problemas psicológicos por jogos que não são aconselhados e não são indicados para aquela idade. E isso acaba trazendo um transtorno psicológico para a criança. E sabe o que acontece muito? Eu sei porque eu tenho um filho pequeno, ele tá assistindo um joguinho, né? Tá lá brincando e tal. Aí daqui a pouco entra um anúncio de um jogo, porque assim, acabou os pontos, né? Acabou. Isso, e é aí verdade. ele tem que ir lá, aí ele tem que assistir um vídeo de um jogo para poder ganhar mais pontos. Isso. Só que esse vídeo desse jogo é um jogo violento. Exatamente. Então, quer dizer, uma brincadeira para uma criança de 3 anos, de repente aparece um jogo completamente violento, fora do propósito que era aquele jogo inicial. Então, isso é muito ruim. Perfeito. Porque você acaba despertando na criança uma coisa que ela não estava preparada para aquilo. Exatamente. Né? Exatamente. E isso é o bacana do Clubinho, que você não tem essa interferência. Exatamente. Né? Então, você pode deixar seu filho ali brincando tranquilamente, sabendo que você não vai ter nada, nenhuma artimanha aí que vai tirar a concentração do seu filho para alguma coisa que não. E aí a gente teve uma não outra vale a pena. estratégia para a gente fazer isso com mais eficiência. Qual foi a estratégia? Chegar na casa das crianças, na família, mais cedo ainda. Olha. Então a gente pensou em desenvolver desenhos musicais
músicas, e aí eu sempre brinco que a gente virou a galinha pintadinha da educação. Ah, mas isso é ótimo! As mães agradecem. Exatamente. Criamos 15 músicas, 15 animações, 15 clipes musicais. E hoje já tem nosso canal no YouTube, qualquer um pode acessar digitando Clubinho Salva-Vidas e lá ver vários clipes educativos. E a gente percebeu que não precisava só ficar no trânsito, a gente podia ir para qualquer lugar. Olha. Então hoje os clipes eles falam sobre economia de água, meio ambiente, cidadania, ensina o abecedário. Então não só o trânsito hoje, mas o Clubinho trata de todos os assuntos que são importantes para a vida. Ou seja, vocês conseguiram crescer. Graças a Deus. E ampliar. E é fácil esse crescimento do Clubinho? Não. É uma dificuldade muito grande, né? Aqui no Clubinho a gente tem foram muitos desafios e enfrentando um de cada vez. Primeiro, o que é uma ideia, né? Uma ideia, na verdade, ela não vale nada se ela não tiver execução. Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu tive aquela ideia, às vezes aquela empresa já explodiu. Eu tive essa ideia, se eu tivesse feito, mas ele não fez. Conta aqueles 3 requisitos principais aí para o negócio dar certo. Eu sempre digo que são os 3 P's, né? Os 3 P's. Que primeiro, você ter boas pessoas perto de você. Você encontrar as pessoas certas para ser seu sócio. Ou, por exemplo, um desses P's. Quantos funcionários o Clubinho tem hoje? 0. Quantos sócios o Clubinho tem hoje? 8. Olha. Por quê? As melhores pessoas que eu podia ter, eu não Você quis ter como funcionário. Eu quis ter como sócio. Porque o sócio... Inteligente, muito inteligente. Pois Porque aí o cara vai estar junto, vai estar engajado, o projeto é dele também. Ele se sente dono, ele se sente fazendo parte daquilo. Exatamente. E aí, não é que o funcionário não vai ter, você entendeu? Acho que não, mas... Mas eu acho que se ele é muito qualificado, se ele tem... Ele merece muito mais do que ser só funcionário. O Clubinho vai continuar crescendo, vai entrar gente boa e vai entrar mais sócios? Não sei. Vai depender... Provavelmente, porque vai crescendo, né? A gente vai agregando as pessoas que fazem a diferença. Porque, com certeza, só entrou para ser sócio que fez a diferença no projeto. Que fez a diferença e faz a diferença até hoje. Né? Isso. Então, o primeiro P seria o P das pessoas. O segundo P seria o P do produto. Se você tem um bom produto, muitas vezes você tem um ótimo produto, mas você não sabe como fazer com que aquele produto gere valor para as pessoas. Hoje, a grande diferença de qualquer negócio que você tenha hoje é o que você está oferecendo que é diferente dos outros. O que agrega valor para aquilo. O Clubinho Salva-Vidas agrega muito valor para a Casa das Famílias, porque a gente leva para dentro da Casa das Famílias não só o entretenimento, mas a educação. E se o Brasil vai ser um mundo melhor, se o Brasil vai ser um país melhor, em algum momento vai ser por causa da educação, não tem outro caminho. E vocês já estão contribuindo. Muito. Já estão A gente está fazendo a nossa parte. E o segundo é propósito. Amar o que faz, você faz com excelência. E o teu propósito tem que ser muito mais do que um produto. Tem que ser a tua alma. Se você é isso, você mostra quando você conversa. As pessoas olham para você e vê o teu brilho no olho. Agora, quando você não é, o teu produto ele pode crescer. Fingir, né? Não, vai parecer que eu sou bonzinho. E o teu produto pode crescer, porque às vezes você está enganando as pessoas, você está vendendo gato por lebre. E ele vai crescer, mas ele vai cair. E aí quando ele cair, você não levanta mais, porque você não vende um bom produto, você não tem propósito naquilo que você fala. Quando é verdade, a verdade, ela é duradoura. Propaga, né? Ela propaga. A mentira não. As pessoas sentem, assim, a vibração, sabe? Quando você fala do projeto, seus olhos brilham e você tem aquela energia, aquela coisa de ver realmente o Clubinho crescer, de ver realmente ajudar as pessoas. Então, isso é muito bacana. Exatamente. Então, é isso. Um segundo que a gente conversa com você, a gente já consegue ver que isso era um grande sonho que você tinha. Não, sempre. É porque, na verdade, eu sempre tive muita vontade de fazer alguma coisa para o bem. Por exemplo, a minha primeira empresa, o que eu mais fazia lá e o que eu foquei muito foi na reciclagem de cartucho. Por quê? O cartucho ele trazia um grande problema para o meio ambiente. Então, eu queria trazer alguma coisa, mas ainda não era suficiente. Quando apareceu essa oportunidade de criar uma coisa que eu podia levar para o mundo todo, não só para o Brasil, hoje o Clubinho está em português e inglês, a marca já está registrada em Young Patrol, então os jogos já podem ser jogados tanto por pessoas aqui como qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. E isso é uma coisa que me chamava muita atenção, é isso que eu quero. É alguma coisa que eu quero para ficar milionário? Não, tanto não é, que eu falei isso para você no intervalo aqui, né? E eu falo agora para todo mundo ouvir. Se uma escola ligar para a gente, ela simplesmente tiver a estrutura e ela não puder pagar pelos jogos, o Clubinho doa para ela.
Olha que legal. Você entendeu? Então quem pode pagar, ok. A gente precisa do dinheiro para sobreviver, para continuar crescendo, investindo, levando coisas boas para dentro da casa das famílias. E o investimento, quando você fala de animação, de jogos, são investimentos altos, é muito caro produzir jogo e desenho animado hoje no Brasil. Mas a gente também... Com essa qualidade, né? Com essa qualidade, mas a gente também tem que pensar naquele que não pode pagar. A gente precisa fazer alguma coisa para a base da pirâmide. Por isso aquele caminhão também que eu te mostrei, que a gente está desenvolvendo um projeto junto com a Cidade Vida, através de apoio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. E o sonho é fazer com que a gente rode o Brasil inteiro, de forma gratuita, levando tudo que o Clubinho tem de melhor. Teatro, palestra, contação de história, playtable, enfim, tudo que a gente pode levar de melhor para aquelas pessoas que não podem pagar. Não, e as nossas crianças precisam, né? Não tem jeito. Totalmente, totalmente. Leandro, infelizmente a gente tem que dar uma pausa agora. O papo está muito bom. Mas esperem aí que a gente já volta com mais conteúdo para vocês, mostrando o Clubinho por dentro, todos os jogos, tudo que ele tem para oferecer.